Em Eclesiastes, no Velho Testamento, lá no capítulo 5, versículos 4 e 5, fala sobre voto. Fala assim: quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então, voto é uma coisa muito séria. Voto para quem não sabe, é uma promessa que você faz a Deus. A gente ouve muito essa parte, fala de promessa, né? Você faz um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor me der tal coisa, ou me ajudar a alcançar tal coisa, se eu for curado, se eu for isso, aquilo, eu farei isso ou aquilo. Então, você vê que Deus não pede para se fazer um voto. Ele não exige voto, ele não exige essas promessas. Mas se você fizer, você tem que cumpri-las. É muito sério fazer um voto. Tem uma história de Jefté na Bíblia, no capítulo 11 de Juízes, que é muito intrigante. Inclusive, não há consenso entre os teólogos sobre o que realmente ali aconteceu. Jefté fez um voto a Deus dizendo que se ele vencesse a guerra contra os amonitas, ele sacrificaria em holocausto. E está assim traduzido, né? Holocausto queimado, sacrifício queimado, como era costume para o povo judeu naquela época, queimar animais, né? Isso merece outros estudos. Ele sacrificaria a primeira pessoa que da casa dele saísse quando ele voltasse da guerra, e depois que ele tivesse vencido. E ele fez isso quando ele voltou para casa. Quem sai primeiro é a única filha dele. E aí ele chorou e tal, porque tinha que cumprir. Aí ele, talvez não quisesse cumprir. A filha dele falou: não, pai, se você fez um voto e nosso Deus nos deu a vitória sobre os inimigos, faça esse voto, cumpra esse voto. E aí ela pediu para ele dar 2 meses para ela ficar nas montanhas ali com as amigas chorando, né? Essa questão de que ela nunca poderia ser mãe. Aí entra questionamento de alguns. E depois ela teve esses 2 meses, e aí quando ela voltou, a Bíblia diz que então ele cumpriu o voto, quer dizer, ele sacrificou a filha. Só que Deus não aceita esse tipo de... Deus nunca aceitou, a Bíblia é clara, Deus não aceita sacrifícios humanos. Isso era coisa de demônio, né? Os povos inimigos, os povos que não queriam saber nada de Deus faziam isso, e a gente sabe que hoje em dia também se faz, mas Deus não aceita isso. Então, cuidado com o seu voto. Essa questão de Jefté, ela está traduzida assim, né? Se ele realmente sacrificou a menina, não é que Deus aceitou, e não é que Deus quis isso. Ele fez, talvez tenha feito um voto precipitado. Por isso tem que tomar muito cuidado com o voto. Então, voto sim. Eu, por exemplo, eu vivo inclusive sobre um voto, né? Só que você tem que fazer o voto com consciência e cumpra o voto. Porque Deus normalmente faz, na verdade, se ele aceitou o voto, ele faz a parte dele. Na minha vida ele fez a parte dele e eu estou fazendo a minha. Porque assim foi meu voto com Deus. Mas tome cuidado em fazer votos. Faça sim, se você quiser, mas não faça porque alguém fez. Tem que fazer porque todo mundo fez. Não, não faça. Pode parecer estranho falar sobre esse tipo de assunto, mas é porque são assuntos que estão dentro da vida cristã. Era costume no Velho Testamento, e no Novo Testamento isso se aplica também. Nós podemos fazer. Só tome cuidado. Faça voto ao Deus eterno, ao Deus Criador. Lembre-se que entre eles só há Jesus Cristo como mediador, como nosso advogado. Então não faça votos nem a Jesus. Faça votos a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que é o Filho teu, que veio nos resgatar, que é nosso Salvador, eu faço voto tal. Se o Senhor me der tal coisa... E tome cuidado com o que você vai pedir também, né? Não peça coisas fúteis, né? Voto é baseado em fé. Então peça coisas que façam parte realmente de coisas que valem a pena, né? Eu quero um carro. Beleza, pode pedir também, mas não exatamente quer dizer que você vai ganhar um carro também, mas tome cuidado com o que pede a Deus. Deus não é de negociar, Senhor, eu vou andar certinho se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der tal coisa. Não, cuidado. Que Deus deixou claro assim na Bíblia que o que parece, assim, está muito claro, assim, o entendimento geral de que nós estamos aqui num treinamento, sei lá, a gente tem que aceitar Jesus para ir para o céu. E a Bíblia fala em resgate, em redenção. É como se Jesus viesse comprar alguma coisa de volta que já foi dele. Então,
de alguma forma, nós pertencemos a Deus e nós nos desviamos e nós queremos voltar. E a volta é por Jesus. Ele que pagou o preço lá para nos levar de volta ao céu. Então, sim, faça votos, mas tome cuidado com o que fazer e tenha em mente sempre o céu, cara. Tenha em mente o céu. Aqui é muito bom, é verdade, mas eu prefiro o céu. Então, tenha suas coisas aqui, suas negociações, seus sonhos, suas realizações, mas saiba que o Novo Testamento, principalmente, ele não te incentiva a construir ou fazer todos os seus sonhos aqui, botar sua esperança aqui. O Velho Testamento, ele trazia conquista de terra aqui. O Novo Testamento traz conquistas espirituais. Você pode ver isso aí. Então, faça voto sim e se dedique a estudar a palavra, aprender sobre essas coisas, que eu também não sei muita coisa, mas tento ajudar aqui, tá bom? Faça votos e Deus vai te abençoar e vai cumprir a parte dele, desde que você cumpra a sua. Se você não puder cumprir, não faça. Não se precipite, faça votos com calma e Deus vai também te usar nessa área. Deus te abençoa, estuda a palavra de Deus. É o mais importante nesses tempos turbulentos. Ficar firme com o Criador. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.